Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje o canal Deltamática vai trazer mais uma aulinha de matemática para vocês, tá joia? Por aqui, professor Diego Santana, seu professor de matemática, e vamos para mais uma aulinha de matemática aí para vocês ficarem fera em qualquer assunto que possa cair aí. E qual aula o Deltamática vai trazer para vocês hoje? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre adição e subtração, duas das principais operações fundamentais, que pode cair em qualquer concurso que nós formos prestar, qualquer vestibular, tá joia? E o início aí da nossa matemática. Nesse início eu quero passar para vocês um pouquinho de teoria, e a primeira coisa quando a gente começa a estudar matemática, principalmente a adição e a subtração, é que nós conheçamos os termos, né? E nesse caso vamos falar primeiro da adição, que vocês conheçam os termos da adição. Termos da adição, tá joia? E quais são eles? Vamos supor, pessoal, que eu esteja somando um número A com um número B, tá joia? Esse vai ser o nosso algoritmo de resolução. Vou mudar aqui a cor. O número A, ele vai ser conhecido como primeira parcela, ou parcela só. E o numeral B, ele também vai ser conhecido como parcela ou segunda parcela, porque nós podemos somar diversas parcelas, tá joia? E o C? O C vai ser a soma, ou o total. Tranquilo até aqui, né? Algoritmo de resolução, a nomenclatura dos termos, né? Primeira parcela, segunda parcela, soma e total. Pessoal, uma coisa importante também que nós devemos conhecer na adição são as suas propriedades. Propriedades da adição. Propriedades da adição. E para que vocês conheçam as propriedades da adição, eu fiz uma mnemônica para vocês com a palavra face, não faca. Notei errado aqui. Face. Tá joia? Cada letrinha dessa vai ser o início de uma propriedade. A letra F, a primeira propriedade que começa é a propriedade do fechamento. Fechamento. E pessoal, o que quer dizer a propriedade do fechamento? A propriedade do fechamento, ela fala que se eu somar dois números naturais, automaticamente eu terei um número natural. Top? Então, isso serve para o conjunto dos números naturais. Somando-se dois números naturais, eu terei um outro número natural. Se eu somar A mais B, vou ter o número C, que tem que ser um número natural. Tranquilo? A segunda propriedade é a propriedade deixa eu escrever bonitinho aqui, associativa. E o que diz a propriedade associativa? Se eu somar duas ou mais parcelas, né? Então vamos supor que eu estou somando aqui A mais B mais C, e pode ser quantas for, vai dar D. Pessoal, se eu somar essas parcelas, eu vou ter o número D. Só que não importa a ordem das parcelas que eu somo. Eu posso somar primeiro A mais B e depois somar com C. Eu posso somar B mais C e depois somar com A. Eu posso somar A mais C e depois somar com B. E sempre vai dar o resultado D. Não importa a ordem que eu associe as parcelas. Tá joia? A terceira parcela é a mais famosa, é a comutativa. Comutativa. É a propriedade comutativa da adição. O que ela fala? É muito parecida com a associativa. Ela fala que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, se eu somar A mais B, vai dar C. Ou, se eu somar B mais C, B mais A, também vai dar C. Não importa a ordem. Eu posso somar A mais B ou B mais A, que vai continuar dando C. Tá joia? Tranquilo? E pessoal, a última, o E, né, é o elemento neutro.
que é o elemento neutro? Toda vez que eu estou somando duas ou mais parcelas, o elemento neutro é o número, ou o numeral no caso, que não altera o resultado dessa soma. E como eu faço isso? Se eu somar qualquer número com zero, vai ser o número. Se eu somar aqui, ó, 8 mais 0, 9 mais 0, vai continuar sendo o próprio 8 ou o próprio 9. Tá joia? Então o zero é o elemento neutro da adição. Bem tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, vocês são fera. Meus queridos, vamos agora estudar os termos da subtração. A subtração é um pouco mais fácil, ela não tem propriedades, mas nós temos que saber os termos da subtração. Então vamos inverter somente agora. Se eu tiver um número A subtraído de um número B, eu vou ter um outro número que eu vou chamar de C. Vou trocar aqui a cor para ficar mais didático. Tá joia? O A nós vamos chamar de minuendo. O B nós vamos chamar de subtraindo. E o C nós vamos chamar de diferença. Tranquilo, pessoal? Professor, eu tenho que saber os termos da subtração, da adição, da multiplicação e da divisão? Tem. Porque as provas elas vão cobrar a nomenclatura desses termos. Tá joia? Outra dica que eu quero dar para você, seja para soma ou para subtração, na hora que nós somarmos ou subtrairmos qualquer número, sejam eles números inteiros ou números decimais, eu preciso que vocês alinhem a vírgula embaixo de vírgula no algoritmo de resolução. Tá joia? Mas vamos ver isso na prática, como fica? Passar aqui para o próximo slide. Primeira questãozinha para que a gente possa começar a treinar, pessoal. Ano passado, Lara leu 18 livros. Para esse ano, sua meta é ler 31 livros. Então, Lara leu 18 livros e sua meta esse ano é ler 31 livros. A quantidade de livros a mais que Lara pretende ler esse ano é de... Se Lara leu esse ano 31 e ano passado ela leu 18, se eu achar o resultado dessa diferença, eu vou saber quantos livros a mais Lara leu. Tá joia? Bem simples, né? Vou trocar aqui a cor para ficar melhor. Pessoal, eu não consigo retirar 8 de 1. Então lembra que eu tenho que alinhar aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, e quando for um número decimal, vírgula embaixo de vírgula. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou pegar um emprestado aqui do 3 e vai ficar 11. Então 11 menos 8, 3. E 2 menos 1, 1. Então a diferença de livros que eu vou ler a mais, ou que Lara vai ler a mais, é 13. Sendo a alternativa A. Bem tranquilo, tá joia? Bem facinho pra gente começar. Desculpa, hoje eu tô com um pouquinho de pigarro. Exercício número 2. Uma família tem uma renda mensal de R$6.000. Se ela gasta metade da renda com moradia e alimentação, então quanto seria metade da renda com moradia e alimentação? Então aqui, ó. Eu vou gastar com moradia e alimentação, né? Metade da minha renda. Se eu ganho 6.000, 3.000 vai ser gasto com moradia e alimentação. Tranquilo? Tranquilo. Vamos continuar lendo a questão, pessoal. Se ela gasta metade com moradia e alimentação, ou seja, 3.000, 2.150 com educação, então eu vou gastar aqui, ó, com educação, a quantia de cifrãozinho, R$2.150. Tá joia? Com educação. E o que sobra no final do mês é gasto com lazer. Então, o que vai sobrar no final do mês vai ser gasto com lazer. E quanto é isso, pessoal? É 3.000 mais 2.150, correto? 2.150 vai ser gasto com lazer.
Então, assim, quanto eu vou gastar aqui, ó? Quanto eu vou gastar aqui? 3.000 mais 2.150. Tranquilo? 0,515. Vou gastar 5.150. E quanto eu vou gastar com lazer? Com lazer é os 6.000 que eu ganho, menos 5.150. Top? Fazendo essa subtração, é bem simples, ó. 0, vou pegar emprestado aqui. 10 menos 5, 5. 9 menos 1, 8. 5 menos 5, 0. Não preciso colocar quando é o 0 à direita, tá joia, pessoal? Não preciso colocar, ele não altera o valor. Então, com lazer, eu vou gastar R$850. Olha que top. E aí vem a pergunta, né? A diferença ou a importância de saber os termos da subtração. A diferença entre o valor gasto na educação. Quanto eu gasto com educação? Gasto aqui, ó, 2.150. 2.150. Ele quer saber a diferença entre quanto eu gasto com educação, né? Com educação, sempre o primeiro vai em cima. E o valor que eu gasto com lazer, ou seja, R$850. Professor, e esse espaço vago que fica? Eu posso colocar um 0. Não preciso, mas eu posso. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. 8 menos 1 não dá, pego um emprestado, sobra 3. E 0 menos 1, 1. Então a diferença entre quanto eu gasto com educação e com lazer, R$1.300. Bem tranquilo, né, pessoal? Vai dar a alternativa B de bola. Continuando para a próxima questão. Questãozinha de número 3. Zilda foi à feira, gastou R$2,50 em vagem, né? R$3,25 em cebola, R$3,55 em banana e R$8,70 em laranja. Zilda gastou nessa compra o somatório desses 4 valores, né? Então eu vou somar a primeira parcela, que é R$2,50, a segunda parcela, que é R$3,25, a quarta parcela, que é R$3,55, a quarta parcela, que é R$8,70. Primeira, segunda, terceira e quarta parcela. Vou somar, vou fazer a adição desses valores. Lembrando, quando eu somo números decimais, pessoal, vírgula embaixo de vírgula. Tranquilo? E depois é normal. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, eu somo. Somando essa primeira coluna aqui, 5 com 5 vai dar 10, subo 1. 1 com 5, 6, com 2, 8, com 5, 13, com 7, 20, subo 1. A vírgula, professor, copio. 2 com 2, 4, com 3, 7, com 3, 10, com 8, 18. Então a minha compra, ou melhor, a compra da Zilda, deu R$18. Alternativa D de dado. Tranquilo? Vamos para a questãozinha de número 4, Deltamática amassando a matemática. Questão 4, Pedro foi ao mercado e gastou R$2,90 com batata, R$3,95 em alho, R$4,15 em maçã e R$12,70 em laranja. E Ana, né? Então Pedro, aqui ó, vou deixar de vermelhinho, e a Ana de azul. A Ana gastou R$21,40 em ameixa, R$3,05 em cebola e R$1,75 em bala. E ele quer saber o quê? A diferença entre o gasto de Ana e Pedro. Sempre o que vem primeiro vai em cima e o que vem depois vai embaixo. Então falou primeiro Ana, Ana em cima. Falou depois Pedro, Pedro embaixo. Tá joia? Ele quer saber essa continha. O que eu vou ter que fazer, professor? Eu vou somar quanto o Pedro gastou, quanto a Ana gastou e fazer a diferença. Vou começar com o Pedro aqui. Ó. Se eu escrevi Pedro de vermelho, eu vou somar de vermelho. 2,90, 3,95, 4,15 e 12,70. Pessoal, somando o número decimal,
vírgula embaixo de vírgula, tá joia? Os espaços vazios, pode adicionar 0, não tem problema. 0 com 5, 5, com 5, 10, com 0 continua 10, subo 1. 1 com 9, 10, com 9, 19, com 20, com 7, 27, subo 2. Copio a vírgula. 2 com 2, 4, com 3, 7, com 4, 11, com 2, 13, subo 1. 1 com 1, 2. Então, meu amigo Pedro gastou R$ 23,70. Vou alterar a cor aqui agora para ver quanto Ana gastou, né? E Ana gastou aqui primeiro R$ 21,40 com ameixa, R$ 3,05 com cebola e R$ 1,75 com bala. Tranquilo, né, pessoal? 5 com 5, 10, subo 1. 1 com 4, 5, com 7, 12, subo 1. A vírgula, professor, copio. 1 com 1, 2, com 3, 5, com 1, 6. E desço 2. Aqui eu poderia ter adicionado 0 e desço 2. Então, nossa amiga Ana gastou R$ 26,20. Só que ele quer saber a diferença. Ele quer saber a diferença. E nós vamos fazer aqui no canto, com a cor, essa corzinha aqui. Então vai ser, ó, 26,20 menos 23,70. Tá joia? 0 com 0, 0. Não consigo tirar 7 de 2, eu pego um emprestado. Vai me sobrar 5. Copio a vírgula. Tiro 3 de 5, sobra 2. E 2 de 2 sobra 0. E eu não preciso colocar o 0. Tá joia? Então a diferença entre quanto Ana gastou e quanto Pedro gastou foi R$ 2,50. Alternativa D de dado. Tranquilo? O começo da matemática é maravilhoso, tranquilo. Só que se vocês progredirem, não perdendo aulas e seguindo essa progressão do básico até o avançado, a matemática fica fácil. Questãozinha de número 5, pessoal. Uma empresa iniciou o ano de 2019 com 242 funcionários. Ao longo do ano de 2019, ela demitiu 79 e contratou 51 funcionários. Ao final do ano, essa empresa contava com quantos funcionários? Então aqui, ó, comecei com 242. Eu demiti 75. Quantos eu fiquei? Vamos ver. Vou pegar um emprestado, tiro 5 de 12, me sobra 7. Pego mais um emprestado, tiro 7 de 13, me sobra 6, né? E desço 1. Então, após 75 demissões, eu fico com 167 funcionários. Mas eu tenho que contratar. Aí vou contratar 51. Tranquilo? 7 com 1, 8. 6 com 5, 11. Subo 1. 1 com 1, 2. Então, após demitir 75 e contratar 51, eu fico com 218 funcionários ao final do ano. Dando a alternativa C de cebola. Tranquilo? Tranquilo. Questãozinha de número 6, pessoal. Arnaldo construiu 16,25 metros de uma cerca de madeira que deverá ter 28. Então eu construí 16,25 e a cerca tem que ter 28. Quantos metros de cerca falta eu construir? Pessoal, é só subtrair. 28 de 16,25. Subtraçãozinha. Professor, e a vírgula? A vírgula ela está sempre aqui no último algarismo da direita. Sempre está à direita dele. Eu adiciono 2 zeros, tá joia? E vou pegar emprestado aqui porque eu não consigo retirar 5 de 0. Agora, adicionando 1, eu consigo. 10 menos 5 fica 5. 2 menos 7 fica 7. 2 menos 9 fica 7. 6 menos 7 fica 1. E 1 menos 2 fica 1. Então, falta eu construir 11,75 metros, dando a alternativa C de cebola novamente. Tranquilo, pessoal?
Questãozinha de número 7. Adriele fez o orçamento de um guarda-roupa com 2 marcenarias. O orçamento de uma marcenaria ficou em R$ 2.370 e da outra ficou em R$ 2.295. E ele quer saber o quê? A diferença entre o valor dos 2 orçamentos. Como eu faço, professor? Simples. Só fazer a subtração aqui, ó. 2.370 por 2.295. E vai sinalzinho aqui de subtração, top, e vou subtraindo, ó, vírgula embaixo de vírgula, aqui eu não consigo, tiro 5 de 10, fica 5, tranquilo, aqui também não consigo, fica 2, ó, tiro 9 de 16, vai ficar quanto? Vai ficar 7, tiro 2 de 2, vai ficar quanto? Vai ficar 0, e tiro 2 de 2, vai ficar 0, só que o 0 à esquerda eu não preciso colocar, então eu posso apagar ele, não preciso colocar. Então a diferença do orçamento maior para o menor é de R$ 75, alternativa B de bola. Tranquilo, né, meus queridos? Tranquilo. Para a gente encerrar, uma questãozinha ainda de soma e subtração, mas para fechar a caixa com deltamática. Questãozinha de número 8, a tabela a seguir mostra a média anual das notas de um aluno no ano de 2014 em cada componente curricular. Temos diversos componentes curriculares, pessoal, português, matemática, história, ciências, inglês, tá joia? E o avaliador pergunta, analisando a tabela, verifica-se que a diferença, ou seja, a subtração entre a média mais alta e a mais baixa é: qual é a média mais alta da tabela? Artes. Qual é a média mais baixa da tabela? 4,25. E o examinador quer saber a diferença entre a nota mais alta e a nota mais baixa. Então, 9,375 menos 4,25. Tranquilo? Vou trocar a cor para ficar mais didático. Professor, não tem nada embaixo do 5. Adiciona um 0. Nada tirado de 5 continua sendo 5. Tiro 5 de 7, sobra 2. Tiro 2 de 3, sobra 1. Copio a vírgula. Tiro 4 de 9, sobra 5. Então a diferença, ou seja, a subtração entre a maior média e a menor média é 5,125, dando a alternativa C de cebola. Tranquilo, né, pessoal? Pessoal, encerrando nossa aula de adição e subtração aqui pelo Deltamática, tá joia? Até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui com a gente, tá bom? Só tenho a agradecer. Sigam o canal, curtam os vídeos. Vencemos a etapa de hoje, que é aprender a somar e subtrair. Arrebentem no estudo. Fiquem com Deus. Até a próxima.